Meio-dia e 1 minuto, muito boa tarde, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, afinal de contas hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. Afinal de contas não tem cabimento. Não tem cabimento. O jogo no primeiro tempo. Nunca, não desista nunca. Eu, Felipe Bueno, não desisto nunca, estou aqui desde as 11, fico até as 2 da tarde. A Carla Bigato está rodando o mundo. Flying to the moon. Flying to the Moon, exatamente. Ela, inclusive, faz parte desse esforço da iniciativa privada de alcançar a Lua e Marte ainda nos próximos anos. Talvez até chegue lá nessas férias, vamos ver, né? E aqui comigo, ele, o Eduardo Oineg. Cá estou, olha, meio-dia e 2 minutos, fico aqui até as 2 horas da tarde, com ele, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, Felipe Bueno. O Hulk nos dá um tradicional. Salve! Salve, Carla Bigato, está aproveitando suas merecidas férias, junto conosco, o ouvinte, a ouvinte querida que faz a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. Música, maestro! Fica, maestro! Era uma vez, Felipe Bueno, uma bela jovem chamada Cinderela. Cinderela. Cinderela vivia com o pai, que era um comerciante viúvo, muito rico, não ganhava dinheiro com a Lava Jato, não. A Cinderela perdeu a mãe, você sabe disso. E o pai achou que ela deveria casar, que ele deveria casar de novo para que a Cinderela tivesse uma nova mãe. Então ele se casa com uma mulher que tinha 2 filhas. E a madrasta era muito má. E as 2 filhas feias pra chuchu. Aí o pai da Cinderela viajava muito quando ele estava em casa. A Cinderela era bem tratada, mas quando ele viajava, a madrasta malvada e as filhas feias obrigavam a Cinderela a fazer os trabalhos domésticos. E o pai morreu. A madrasta colocou a Cinderela para dormir num sótão. Os amigos apenas animais. Um certo dia o rei chama um baile no castelo, porque o príncipe estava querendo uma noiva. E o que acontece? Temendo que a Cinderela fosse a escolhida, proíbe a madrasta que ela vá ao baile e só leva as filhas. A Cinderela chega a fazer o seu vestido, mas então as filhas destroem o vestido. Na noite do baile, a madrasta e as filhas vão para lá e a Cinderela, chorando, é abordada pela fada madrinha, que diz: "Não chores, Cinderela." E faz com uma varinha mágica uma abóbora virar uma carruagem e um vestido azul lindo, maravilhoso, para que ela possa usar. E diz: "Olha, você vai ao baile, mas volte à meia-noite, porque depois tudo virará o que é hoje, uma abóbora, e você vai voltar a vestir esses trapos que você está usando." Acaba o encantamento à meia-noite. Ela vai para o baile, nem a madrasta nem as filhas a reconhecem de tão bela que estava com seu vestido azul e os sapatinhos de cristal. Aí o príncipe se apaixona à primeira vista e eles dançam a noite inteira. Não a noite inteira, não é como aqui, que eles erram o horário, meia-noite, meia-noite e 2. Não, meia-noite. O que aconteceu? Ela começou a tocar as badaladas, as 12 badaladas, ela picou a mula, se manda e no caminho deixa cair o seu sapatinho de cristal. E a história é conhecida, o príncipe pede aos criados que corram pelo reino para procurar aquela jovem, em quem coubesse o sapatinho. E ele vai à casa da Cinderela, sem saber que era a casa da Cinderela, os criados vão lá, a madrasta coloca os pezinhos das filhas, cheios de calos, e não servem os sapatos, e aí aparece Cinderela, a madrasta não quer, mas colocam o sapato fica perfeito, eles se casam e numa linda festa vivem felizes para sempre. E quantas histórias dessa, Felipe Bueno, você conhece? Histórias de contos de fadas, mas para isso funcionar, a madrasta tem que ser muito má. As filhas têm que ser muito feias, precisam fazer muito bullying. E a Cinderela tem que ser muito boa. O príncipe tem que ser muito lindo. Os cavalos brancos, né? E claro, os pés das moças não podem ser iguais, né? Imagina, como o Milton Neves falou, os homens usam 41, 42, as mulheres usam 35, 36, 37. Já pensou? Vai lá e cabe no pé de outra. Não funciona. Não pode ter 2 com o mesmo pé. Você tem outras histórias, a Bela Adormecida, né? O príncipe vai lá e dá um beijo e ela acorda. Tem o Chapeuzinho Vermelho. Sim.
Tem uma lista enorme, né? O Davi contra o Golias, né? Esses imaginários, o bem vencendo o mal, o amor vencendo o ódio, o pequeno vencendo o grande. E a gente gosta disso, a gente aprendeu a ver isso nas histórias infantis, no cinema, na Disney. A gente realmente gosta disso. Agora, quando a gente fica adulto, esse universo fica no nosso inconsciente, mas está lá, ruminando, os elementos estão presentes. Agora imagina se a gente fizesse ajustes de enredo, se a gente humanizasse os personagens. Por exemplo, se a Cinderela, ela fosse má. Cinderela fosse má. Se as irmãs não fossem tão feias, se o príncipe da Bela Adormecida, na hora do beijo, espirrasse na cara da Bela Adormecida. Aí o Davi vai jogar a funda, vai jogar a pedra com a funda, erra o Golias, né? Já imaginou? O Homem-Aranha vai jogar a teia, e aí acerta num prédio que tem uma tinta anti-teia de aranha, e ele cai, né? O Homem-Aranha precisa interromper, o Homem de Ferro precisa interromper o voo porque precisa abastecer, né? A Mulher Maravilha tem bafo. Puta, estragou tudo, né? O Romeu beija a Julieta, faz uma selfie e fala, chupa, Capuleto. Põe na rede social. Pô, mas não, não pode, né? Não vai funcionar. A história tem que ser perfeita, não pode ter humanização. As figuras más precisam ser más, as boas precisam ser boas, senão a gente não consegue colocar uma coisa contra a outra. Atrapalha, né? E como fazer o bem lutar contra o mal se tudo fica meio relativo? E isso explica um pouco parte da decepção, parte da revolta de alguns, mas sobretudo da decepção de um pedaço da opinião pública com o que está acontecendo com os nossos heróis, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. E revolta da opinião pública também contra o noticiário a respeito disso. Boa parte da opinião pública está na linha, isso é um absurdo, vocês estão olhando para a coisa errada. Matem o mensageiro que me traz as notícias. A gente tem que ser contra o mal, né? Eles são agentes do bem, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como assim dizer que o Deltan Dallagnol tem chulé? Que é o que está saindo na imprensa. Deltan Dallagnol tem chulé, o Sérgio Moro tem mau hálito, né? O Deltan Dallagnol caça pessoas que não estão na Lava Jato. O Sérgio Moro orienta um lado e não fala com o outro, pelo mesmo sistema Telegram, escondido, né? Ou seja, você tem o Ministério Público e agora surgiu o Mistério Privado. Uma coisa esquisita, não pode, né? Eles não são os heróis da Lava Jato? Eles são os heróis, pô. Eles usam cavalo branco, eles vestem uma capa esvoaçante, né? Eles salvaram o Brasil dos dragões que estavam botando fogo no reino, né? Aí, de repente, bluf, aconteceu um troço. O mundo não é assim. Tem pessoas 100% boas e pessoas 100% más. É o que diz o noticiário, é o que diz o vazamento. Você fala, caramba, então eles também não eram 100% bons? Eles faziam umas coisinhas esquisitas? Eles faziam umas coisinhas esquisitas. Pega os irmãos Batista, né? Olha que interessante. Na linha não existem pessoas 100% boas e 100% más. Eles confessaram ter entregue 180 milhões de dólares a 1.800 políticos no Brasil. Na delação não tem uma linha sobre propina paga no exterior. E no exterior está 80% do faturamento do grupo. Eles não pagaram lá, pagaram aqui. Eles tiveram cuidado de agir diferente aqui e lá. Então a JBS Made in Brasil fez um monte de patifaria. A JBS Made in USA, opa, ali ela respeitou as leis. Então, até mesmo pessoas como eles conseguem ser aqui malvados e lá fora bonzinhos. Por que será, né? Por que será que é possível que as pessoas ajam de maneira diferente? Porque existe um troço chamado medo das consequências, existe um troço chamado estrutura institucional, que quando ela fica um pouco fluida, as pessoas começam a se espraiar por isso. A aguinha começa a andar na laje e acha um buraquinho para descer. Os empresários, os lobistas e os políticos que foram pegos na Lava Jato fizeram uma grande confusão, uma grande roubalheira, a maior roubalheira da história do Brasil, alguns dizem do mundo, né? E na hora de investigar, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro investigaram o maior caso de corrupção. Eles colocaram na cadeia muitas pessoas que tinham que estar na cadeia, mas eles colocaram também os pés pelas mãos, né? Eles foram pegos colocando gasolina adulterada no Batmóvel.
Então o Batmóvel, legal, bacana, mas não pode usar gasolina adulterada. Imagina, você vai lá e descobre que o Batman põe gasolina adulterada. Eles usaram gasolina adulterada. Ah, mas diante do crime, do combate ao crime, de Gotham City, tudo bem uma gasolina adulterada. Não, não pode. Não pode, porque tem um conjunto de leis e o cara precisa usar aquelas ferramentas. Ele não pode pegar as ferramentas da lei, botar na gaveta e puxar o facão, né? Puxar a foice, puxar o martelo e os instrumentos de tortura. Não dá, ele trabalha com as leis. Quem trabalha com as ferramentas ilegais? Os bandidos. Os mocinhos não. Ah, mas então é desigual. É desigual. É desigual. Mas eles têm um poder que o bandido não tem. O bandido não pode prender o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol pode prender o bandido. Então ele tem um poder maior. Porque ele tem um poder maior, o arsenal dele tem que estar todo reguladinho, tudo dentro da lei, não pode fazer nada que seja impróprio. Mas a gente descobriu, não é que eles são maus em vez de serem pessoas boas. A gente descobriu que eles são humanos. E porque eles são humanos, eles fazem coisas boas e fazem coisas ruins. Porque são humanos, os empreiteiros fazem coisas boas, que são as ferrovias, as hidrovias. Hidrovia não tem, né? Que exemplo ruim. Ferrovia, rodovia, metrô, eles fazem coisas boas, geram empregos, mas eles fazem coisas más também. Eles pagam propina, eles corrompem deputado, senador. O mesmo personagem é capaz de, no Congresso, apresentar um projeto de lei muito bom e, à noite, fazer uma patifaria. Então, as pessoas são complexas, porque o dia é longo, são 24 horas, aí as pessoas dormem algumas horas e, às vezes, aprontam, às vezes não aprontam. Pessoas que não aprontam são os nossos heróis. E a gente quer ter heróis. A gente precisa. Então a gente se apaixonou por eles. Entravam Sérgio Moro e Deltan Dallagnol nos restaurantes, entram até hoje. São aplaudidos, etc. Mas agora apareceu um negócio que criou um ruidinho. É isso, é a gasolina adulterada no Batmóvel. A opinião pública, ela não gosta disso. Compreensivelmente, imagina você vai ao cinema e estraga a tua história, pô. O príncipe espirra na cara da Bela Adormecida. Estragou tudo, pô. Ela com aquele monte de baba. Estragou, não é legal. Mas é isso mesmo que aconteceu. O Deltan tem bafo, o Sérgio Moro tem mau hálito. Apesar disso, eles combateram na Lava Jato o mal, né? Isso não rende o bem contra o mal tradicional. Pode mudar o fim da história. Né? Pode mudar o fim da história. O viveram felizes para sempre, que são Deltan e Moro, viveram felizes para sempre. Aí a gente tem que fazer um reparo. Quer dizer, é preciso observar e está cada vez mais claro o seguinte: como é que o Deltan Dallagnol pode ser o chefe da Lava Jato depois disso e continuar a conversar em nome do Estado brasileiro, em nome da Procuradoria da República, em nome do Ministério Público, em nome de um poder constituído, com esse histórico que foi levantado? Não pode. Mas isso significa que a Lava Jato tem que parar? Não. Significa que a Lava Jato precisa ter um que não colocou gasolina adulterada no Batmóvel. Quem botou, você tira. Aí ele volta lá para o Beach Park, onde convidaram ele para fazer palestra. Foi fantástico. E descansa. Descansa, dá um tempo, lê o material, porque ele vai precisar explicar isso tudo que aconteceu. Né? E isso vale também para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem que ficar atento. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça. O ministro da Justiça tem que seguir as leis, tem que zelar pelo cumprimento das leis. Se há no histórico dele, recente, não é lá quando ele tinha 4 anos, ele roubou uma bala Juquinha. Não foi isso que aconteceu. Foi agora. Né? Ele fez uma coisa imprópria. Ministros da Justiça devem fazer coisas impróprias? Podem fazer coisas impróprias? Se podem fazer coisas impróprias, tudo bem. Ou então vamos codificar, fazer uma lei dizendo o seguinte: até 300 gramas de coisas impróprias, e você pesa lá e diz, tem 300 gramas de coisa imprópria aqui, 250, 22 segundos de coisa imprópria, 4 diálogos impróprios, pode ser ministro da Justiça. Agora, ignorar. E a gente está vendo uma cena patética, que é Deltan Dallagnol dando as explicações esfarrapadas, recorrendo ao blá 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 dos réus da Lava Jato, quando soltam suas notas dizendo que negam veementemente, não reconhecem, não sabem, não viram. É inacreditável, né? Então é preciso que o Brasil pare. O Brasil tem gente que está revoltado ainda com essa discussão, até com o que eu estou falando, mas tem muita gente de bem decepcionada, dizendo, puxa vida, eu acreditei que existissem pessoas 100% boas. Não existe. Não existe. Existem pessoas que fazem
aquilo muito bem feito. E ele foi fazendo muito bem feito, até a hora que eles começaram, posto que no Brasil essa rigidez institucional não é tão grande, eles começaram a andar como a água na laje e acharam um buraquinho. Começaram a caçar gente, selecionar réu. Não dá para fazer um negócio desse. Se até o Deltan e o Moro podem agir de jeito errado, a gente vai permitir então que o Brasil conviva com um tipo de crime. Pelo rigor deltanesco, pelo rigor morístico, não dá para aceitar isso. Eles não deveriam aceitar e deveriam dizer, olha, eu estou indo, vou me recolher, vou estudar e depois a gente volta a falar. Mas fica a musiquinha deliciosa da história do Contos de Fadas. Não existem heróis e não existem pessoas que são 100% más nessa história. Existem pessoas más e existem pessoas que são predominantemente boas. Mas na humanidade, esses dois foram pegos.